mais uma semana dos 50 dias de milagres com Jesus. Estamos falando desde a celebração de Páscoa, agora até Pentecostes no dia 19. Como o dia 19 vai ser domingo pós conferência de mulheres, nosso culto vai ser único, vai ser 7 da noite. Por quê? Porque no sábado à noite vai acabar tarde e a igreja vai estar com a decoração, a gente vai ter que tirar algumas coisas para receber você no domingo. Então no domingo a gente vai fazer um único culto, mas preste atenção, nós vamos fazer a festa de Pentecostes aqui, é o princípio da colheita, e nós vamos comer juntos aqui os 7 primeiros frutos da colheita. Nós vamos comer azeitona, romã, nós vamos comer trigo, cevada, não é? Nós vamos comer coisa boa, figo. Nós vamos colocar isso dentro de um copinho para você. Quando você olha para o copinho, você fala: sangue de Jesus tem poder. Mas aí você fecha os olhos e mastiga esse negócio. É uma coisa agridoce. É um culto maravilhoso, onde a gente libera decretos aqui, nesse princípio de colheita. Por quê? Porque os celeiros vão transbordar, amém? Então a gente entendeu que da Páscoa até Pentecostes, esses 50 dias, nós precisávamos mergulhar nos milagres de Jesus, porque muitas vezes a gente lê a Bíblia, a gente vai lendo os milagres de Jesus, mas não aprofunda nele, para ter base nos princípios que a gente aprende. A gente começou a nossa série de mensagens falando da transformação de água em vinho, depois nós vimos a multiplicação daquela pesca tão tremenda, depois nós aprendemos sobre a cura daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, aprendemos na semana passada da libertação daquele endemoniado, e hoje nós vamos aprender algo tremendo da parte do Senhor, que é aquilo que Ele pode fazer por mim e por você, ser o dono da provisão. Você pode dizer isso comigo? Dono da provisão. Então a gente aprendeu transformação, multiplicação, cura, libertação, provisão. Semana que vem encerrando ressurreição, atributos do nosso Cristo, de Jesus. Então hoje quero falar com você sobre a sobrenatural multiplicação dos pães e dos peixes. Eu quero ser ousado em profetizar que o Senhor trará providência, provisão e celeiros transbordantes sobre você. Diga para quem está perto de você: o Senhor trará providência, provisão e celeiros transbordantes. Fala: chegou o momento de você prosperar como nunca. De você fazer o quê? Prosperar como nunca. Então, para a gente aprender sobre isso, a gente precisa lembrar de um texto de Mateus 6:33, que nós declaramos ele sempre. Ele virou adesivo, muita gente fala dele, e muitas vezes equivocadamente. O texto diz: busquem pois em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Não são todas as coisas, são todas essas coisas. O que é? Comer, beber e vestir, que está nos versículos anteriores, no 32 e no 31. Por muito tempo, eu, Paulo, no princípio da minha conversão, eu até achava que prosperar, ou você desejar conquistar, era pecado, porque nós precisávamos apenas viver pelo texto que diz: buscar reino e justiça. Mas o texto é claro: buscar reino e justiça é a prioridade da minha vida e a prioridade da sua vida. Tudo que nós temos que colocar como alvo da nossa vida é buscar o reino de Deus, os pilares, os atributos do reino e a sua justiça. E estas coisas, que é comer, beber e vestir, é direito meu. Então prosperidade é um atributo do Senhor, e você tem direito de conquistar sim, em nome de Jesus. Então diga para o teu irmão: buscar reino e justiça é prioridade. Fala para ele: mas prosperar não é pecado. O que você acabou de falar? Prosperar não é pecado. Então é possível que Deus te enriqueça? É. Se você buscar reino e justiça, Ele te enriquecerá. Ele colocará você no lugar de honra? Colocará. Ele colocará você em lugares de posição elevada? Colocará. Desde que você não faça dessas coisas a prioridade, mas o reino e a justiça seja o trono, o altar do seu coração. Se reino e justiça estiver edificado em você, estas coisas Ele acrescentará. Então nós podemos sim ter recursos, podemos desfrutar do melhor. Você pode sim ter carro zero, você pode sim ter uma casa abastada de 4 andares, você pode sim ter uma fazenda, você pode ter muito gado, você pode ter plantação de soja,
Você pode ter jet ski, casa na praia para mim eu emprestar, amém? Você pode ter tanta coisa, Deus pode te dar, desde que isso não seja a prioridade da sua vida. Eu conheço gente que fez disso o seu Deus e esqueceu de buscar Deus como princípio da sua história. Então é necessário que a gente entenda: reino e justiça é a prioridade, e essas coisas o Senhor vai suprindo sobre mim, sobre você. João capítulo 6 é onde está a base que nós vamos ler hoje aqui, desta história tão linda de um milagre maravilhoso. Se você quiser ler comigo, abra, senão vai ser projetado ali, João 6, a partir do versículo 9, eu vou ler parte dessa história, não ela na íntegra. Jesus estava tentando provar para os seus discípulos, mostrar para eles o dom, a graça e o poder que eles já possuíam. Uma grande multidão de pessoas estavam caminhando com Jesus, e os discípulos perceberam que aquele povo estava inquieto, e aquele povo tinha fome. Jesus olha para eles e diz para eles: dá comida para eles. Mas eles disseram: Senhor, nós não temos nada aqui, não temos nem dinheiro. E o Senhor disse para eles: mas façam alguma coisa, dê pães a eles. Senhor, mas não tem. Em outras palavras, se fosse nos dias de hoje, não tem nem padaria aqui perto de nós. A incredulidade dos discípulos era muito grande. E aí, a partir do versículo 9, a história começa, porque o Senhor pergunta se não havia nada. E os discípulos, num tom de incredulidade, disseram assim: aqui está um rapaz, com 5 pães e cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Aqui nós estamos vendo o discurso de homens que andavam com Jesus, homens que viam milagres a cada momento, a cada instante. E nós muitas vezes também somos assim. Nós muitas vezes provamos de uma provisão de Deus, provamos de um agir de Deus, provamos de um milagre, de um livramento, provamos tantas coisas, mas às vezes nos distraímos e acabamos agindo com incredulidade. Esses homens, quando estão diante de um cenário difícil, que era uma multidão grande de pessoas para comer, eles disseram: olha, mestre, até tem aqui 5 pãozinhos e 2 peixinhos. A coisa está bem mirradinha, a coisa está bem pequenininha. Eu sempre que falo, menciono, na época do Cristo, esse pãozinho era pão de cevada, e era um pão mirradinho, duro, não era um pãozinho gostoso, não era essas bengalas que a gente compra hoje em formato de lanche, não, era coisa bem limitada. Prova disso que o texto está claro. O que é isso, Senhor, para tanta gente? Eles esqueceram que a fonte do milagre, que a provisão estava junto deles. Eu quero dizer isso para você: você vive e você serve a um Deus que é fonte de provisão. Diga para quem está perto de você: o seu Deus e o seu Pai é uma fonte de provisão. O que você disse? O meu Deus e o meu Pai é uma fonte de provisão. Aonde tem que estar os nossos olhos? Nele. Verso 10, diz assim: disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Fala comigo: 5.000 homens. E aqui não conta crianças e nem as mulheres, porque na época das contagens não se usava contar mulheres e crianças, apenas a cabeça de homem. Então aqui eram 5.000 homens, fora as mulheres e fora as crianças. Vamos imaginar que se pelo menos 4.000 homens desses tivessem uma mulher, nós estaríamos falando de 9.000 pessoas. E se cada uma desses casais tivesse levado mais 2 crianças, sangue de Jesus, 18.000 pessoas estavam ali para comer. Pensa no que não era esse momento de aflição. Eu até entendo a aflição dos discípulos, mas a fonte de provisão estava lá. Amém? Verso 11 diz assim: então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente, fala isso comigo: receberam o suficiente. Faz uma cara boa, me ajuda a pregar nessa manhã e fala para o teu irmão: Deus tem para você o suficiente. O que você disse? Então bate no peito e diga: Deus tem para mim o suficiente. Então quando você às vezes usa essa bocona peçonhenta para falar de vez em quando: ai, Deus esqueceu de mim, você vai para a Bíblia e saiba que Deus tem para você o suficiente. O texto está aqui: para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja despedaçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos
com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Eu quero que você encha o peito hoje e diga assim: hoje eu vou profetizar que o Senhor é a minha fonte de provisão. Diga para o irmão do seu lado: eu quero profetizar sobre a sua vida que o Senhor é a sua fonte de provisão. Pastor, me dá a base. Salmos 34:10. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada tem falta. Repete comigo: quem busca o Senhor de nada tem falta. Olha para uns 2 aí ao seu redor e diga isso: aqueles que buscam o Senhor, irmão, não tem falta de nada. Diga: eu não tenho falta de nada, porque o Senhor é minha fonte de provisão. Alguém quer essa fonte? Alguém vive por essa fonte? Alguém pode celebrar essa fonte? Aleluia! Diga mais uma vez: Jesus é a minha fonte de provisão. Partindo desse princípio, hoje eu vou usar a expressão provisão em tudo que vou falar, dos fundamentos que quero mostrar a você que esse texto nos ensina. O primeiro deles é: se você deseja desfrutar da provisão em Jesus, entregue o que é seu nas mãos do Senhor. O primeiro fundamento que a gente precisa aprender é a entregar tudo nas mãos do Senhor. Fala comigo: entregar tudo nas mãos do Senhor. Esse é o problema. A gente entrega algumas coisas quando nós estamos vivendo momentos difíceis, situações complicadas. A gente precisa entender que um milagre, o romper, uma providência, uma provisão, uma multiplicação só virá quando eu estiver me sujeitando verdadeiramente ao Senhor. O texto que você leu comigo, havia pânico, desespero, incredulidade naqueles discípulos quando viram a quantidade imensa de pessoas que estavam ali. Mas quando eles entenderam que se tivesse alguma coisa, deveriam entregar na mão adequada e na mão certa. Os 5 pães e 2 peixes na mão daquele menino continuava sendo 5 pães e 2 peixes. Mas aqueles 5 pães e 2 peixes na mão do Cristo transformou em saciar a fome de todos que estavam lá, e ainda 12 cestos cheios. E ouso dizer, porque o cenário nos mostra, ninguém estava carregando o cesto no lombo. Jesus, além de multiplicar pão e peixe, ser providência e provisão, proveu 12 cestos para eles levarem embora. Esse é o problema nosso. E quando a gente vem a Cristo, a gente acaba se esquecendo de onde Jesus nos tirou. Alguns de nós vivíamos os finais de semana atolados em bebida, atolados em festas, alguns em droga, outros em prostituição. E quando a gente vem para Cristo, a gente cria resistência de fazer o quê? De entregar a Deus as nossas finanças, de entregar a Deus o cuidado dos nossos recursos. E aí começamos a gerar incredulidade em nós. E aí nós não vemos multiplicação vindo a Cristo, e muitos de nós nos convertemos e falamos: parece que Deus não me abençoa, parece que Deus não multiplica. Por quê? Porque você não entrega na mão daquele pelo qual você deveria entregar tudo, entregar os seus recursos, entregar as suas dúvidas, entregar os seus medos, entregar as suas ansiedades, entregar tudo na mão do Senhor. Amanhã é um dia muito propício para isso. Segunda-feira, novos desafios, novas atividades. Lá no seu trabalho você deve ter muita coisa para fazer. Alguns de vocês, pela posição, muita coisa para decidir, muita coisa para assinar, e depende da sua assinatura. Mas se você confiar tudo no Senhor, a sua sabedoria, os seus pensamentos, as suas decisões, certamente o Espírito Santo do Senhor dará a você direção, e você será bem sucedido em tudo que você fizer. Eu sugiro que você entregue tudo nas mãos do Senhor. Inclusive, fala especificamente para você que ainda não teve coragem de entregar a sua vida verdadeiramente para Ele. Você que ainda não teve coragem de dizer: Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor totalmente e sem nenhuma reserva. Eu não quero pensar por mim, não
quero agir por mim, não quero mais decidir por mim. Já vivi muitos anos da minha vida longe do Senhor, acreditando em falsos deuses, Deus cego, surdo, mudo, que não podia fazer nada por mim. Mas agora o Deus vivo, que está andando e saltando pelos montes, apenas para atender e viver para os seus verdadeiramente. Hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. Não vai embora deste culto hoje sem antes você dizer para Ele: Jesus, a minha vida é sua, que o Senhor seja o Senhor e governe todas as áreas da minha vida. Inclusive eu falo para você que já se converteu também, mas entregou a sua vida por falar e ainda não deixou Ele governar. Deixa Ele governar a sua vida, deixa Ele governar os seus anseios, os seus pensamentos, deixa Ele governar o seu coração, deixa Ele governar todas as áreas da sua vida, e você verá que o Senhor colocará você em lugares excelentes. Quando eu olho para a Bíblia, não tem como não se pensar em Abraão, um homem que a cada encontro que tinha com o Senhor levantava um altar. O que é um altar? Um marco, um lugar de encontro, um lugar que demarca uma experiência. E nós temos essa mania de nos esquecer disso. Que você gere isso no seu coração. Marque os encontros que você tem com o Senhor, marque os tempos que Ele tem com você, aquilo que Ele ministra, aquilo que Ele ensina, cada palavra que Ele direciona. Observa, fique atento, porque cada palavra lançada em direção a você, ela vai se cumprir, porque a Bíblia diz que Ele vela sobre ela, Ele fica observando o cumprimento dela. Há palavras que o Senhor direcionou a mim e a você, que falta um pouco mais de atenção minha e sua, para que ela se cumpra, e ela vai se cumprir, e o Senhor te abençoará em nome de Jesus. Diga para quem está perto de você: entrega tudo no Senhor, entrega tudo para o Senhor, e você verá uma provisão abundante. Segundo princípio que a gente aprende neste texto é: coloque tudo em ordem. Repete comigo: para viver multiplicação e providência, tem que colocar tudo em ordem. Colocar o quê? Tudo em ordem. E eu vou falar de um assunto que eu já falei aqui em ministrações financeiras, inclusive. Tem gente que quer prosperidade, tem gente que quer conquista, mas não coloca a vida em ordem. Se você não colocar tudo em ordem, Deus não trabalha na desordem. Deus não vai estabelecer a mão dele no lugar onde não tem ordem. Não vai haver multiplicação. E o texto é claro, no versículo 10, diz assim: disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens só. E quando você vai para essa mesma história em Marcos, que a narração de Marcos é um pouco diferente, no capítulo 6 de Marcos também, mas no versículo 40, está bem pequenininho lá na tela, diz assim, e assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. Pensa, o que seria Jesus ter que distribuir os seus discípulos para suprir 5.000 homens sentados cada um no lugar. E a gente sabe que a gente é assim, na sua casa é assim. Tem um que pega o prato de comida, vai lá no capô do Fusca para comer. Tem um que vai lá no pé de jabuticaba. O outro vai lá no fundo, naquela casinha, naquele ranchinho, que parece que gosta de viver meio solitário. Então ele corre para lá. Tem uns que falam assim: depois que vocês comer eu vou. Na casa da gente tem assim. Tem ou não tem? Você conhece família que é assim, que as pessoas não conseguem se reunir. Pensa no que seria naquele lugar onde só de homens era 5.000. Fora as mulheres, fora as crianças. E filho de crente é uma bênção com fome, amém, irmão? E era uma coisa muito medonha. Então Jesus ordena o quê? Organizem-se, separa 100 em 100, 50 em 50, coloca ordem, até para que vocês possam saber aonde vocês já passaram entregando a comida, porque senão vai ficar uma bagunça, ninguém vai ter ordem para isso. Na nossa vida é da mesma forma, nas suas finanças também é da mesma forma. Não adianta nada você falar que o devorador está agindo, se você devora mais que ele. Não adianta nada você falar que o inimigo está agindo nas suas finanças, se você é indisplicente na forma de organizar as finanças. Não adianta nada você falar que Deus não te ajuda, Deus não te abençoa, e você não consegue ser fiel com dízimo e com oferta, se você gasta mais do que você ganha. Não há Deus, não há oração que faça você prosperar, se você gasta além daquilo que você pode pagar. Satanás sempre vai agir ali, irmão, porque a gente convida o Satanás para agir. A nossa vida tem que estar em ordem.
Não adianta nada você querer ser bem-sucedido emocionalmente se você não colocar as suas emoções em ordem. Não adianta nada você querer ter sentimentos ajustados se você não colocar eles em ordem. Não adianta nada você querer ter uma vida bem-sucedida se você não consegue perdoar as pessoas. Coloca tudo em ordem. Colocando tudo em ordem, Deus estabelece a sua mão. Quando nós olhamos para o Salmo 133, que é um dos salmos mais lindos, quão bom e que quão suave é que os irmãos vivam em união, concordância, em ordem. Aí, por causa dessa concordância, dessa unidade, dessa junção de coisas ajustadas, Deus ordena a bênção. A gente fala muito isso para quem não casou ainda, para quem vive junto, para quem não foi ao cartório ainda. Por que a gente ensina isso? Porque no Brasil é uma lei, no Brasil tem um ordenamento, matrimônio é um papel. E quando a gente não se sujeita, a gente anula aquilo que o Senhor disse: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Se a lei dos homens, cumpramos-as. Se a lei do Senhor, vivemos-as. É necessário entender isso. Por que a gente ensina as pessoas a legalizar? Para que ela possa desfrutar da totalidade da bênção de Deus. Porque aonde não há ordem, não há bênção de Deus. Diga para o teu irmão: aonde não há ordem, a bênção de Deus. Não há bênção de Deus. Então, comece a ajustar suas finanças. Saia daqui hoje com esse entendimento. Vou chegar na minha casa hoje, depois de comer aquela macarronada, a bolonhesa, aquela maionese, e aquele frango assado que eu mordi, aquela coxa de frango. Eu dar uma cochilada de tarde, eu vou pegar meu caderninho de conta, vou botar em ordem. Quanto que você ganha? O quanto que a família ganha? E quanto que vocês gastam? Se preciso for parar de gastar um pouquinho, bota até os cachorros de jejum. Bota todo mundo. Se tem passarinho, põe o passarinho. Regula o piso do bicho. Bota todo mundo de jejum. Mas corta as despesas. Não adianta você querer mostrar para os outros que você tem, mas depois você tem uma guerra dentro de casa. Você fica aí fazendo com que o cartão de crédito vire uma bola de neve e você não consegue quitar aquilo. Você não consegue fazer aquilo, porque vive renegociando aquilo. Por quê? Gastou de forma equivocada. Problemas surgem, acontecem, mas não podemos permitir que isso seja algo costumeiro da nossa casa, porque vai entrar ano e vai sair ano se a gente não colocar ele em ordem. Dá uma olhadinha para o irmão que está querendo dizer assim: quero ir embora daqui. Mas diz para ele: coloca tudo em ordem, irmão. Isso. Terceiro pilar, a gente vai acabar rapidinho hoje. Se você deseja desfrutar da provisão em Jesus, tudo precisa ser consagrado antes de ser multiplicado. Repete isso comigo: tudo tem que ser consagrado antes de ser multiplicado. E eu não tenho como falar de provisão e de providência sem falar de dinheiro. Não adianta nada você querer que seu dinheiro multiplique e que Deus multiplique se você não consagra. O ordenamento do Senhor é: honre o Senhor com as primícias das tuas rendas. Você não honra a Deus com aquilo que sobra, você honra a Deus com aquilo que Ele te concede. Se aquilo que vem na sua mão você não consegue honrar a Deus, ele não vai ser multiplicado, porque aquilo que não é consagrado não se multiplica, irmão. O texto é muito claro. Jesus não fez nada, não houve multiplicação sem que antes tivesse tudo na mão dele, sem que as coisas estivessem em ordem e ele pudesse dar graças. O texto é claro. João 6,11 diz o quê? Então Jesus tomou os pães e fez o quê? Deu graças. O que ele fez? Consagrou. O que nós fazemos aqui depois que a gente canta louvores na igreja? A gente consagra a Deus o quê? Ofertas e dízimos. E eu vou te contar uma coisa, que nós crentes não desfrutamos de algumas coisas que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ninguém deve se apresentar diante do rei de mãos vazias. Qualquer outra crença, se você for, nenhum trabalho, por exemplo, na feitiçaria é arriado sem que você pague alguma coisa. Isso é um princípio que Deus deu, Satanás usa. As trevas se enriquecem e os crentes murmuram. É caro alguma coisa para o reino, mas não é nada caro para as coisas do mundo.
É caro, as pessoas acham caro pagar R$90 numa Bíblia, R$100, R$120 numa Bíblia de estudo. Mas não acha caro pagar R$500 numa consulta médica. Não acha caro pagar R$190 numa caixa de remédio. E paga normalmente, e sai até feliz com a sacolinha da farmácia. Constantemente eu encontro crente na farmácia. A paz do Senhor Jesus. Estou fazendo uns examezinhos, uns remedinhos. E coloca telefone celular para programar. De cada 8 horas tem que tomar uma pílula. Mas não coloca o celular a cada 8 horas para orar. Não acorda para orar. Aquilo que você prioriza, governa você, irmão. Olha para o teu irmão e diga isso. Aquilo que você prioriza, irmão, governa você. Então, tudo que você vai fazer tem que ser consagrado ao Senhor. Eu sei que você não está gostando de ouvir isso, mas é Bíblia, irmão. O texto é claro. Antes de partir, antes de saciar a fome do povo, Ele tomou e deu graças. E a oração de Jesus foi simples: Pai, graças eu te dou. Jesus não fez nenhum espetáculo, irmão. Jesus não ligou um holofote. Jesus não disse nada. Ele disse: Pai, graças eu te dou. Em outras palavras, aquilo que é seu, eu devolvo. E porque eu devolvo, Ele multiplica. Quando nós olhamos para o Velho Testamento e vamos na oração de Davi, quando Davi está clamando o povo para trazer recursos, para construir a casa do Senhor, o que ele fala? Senhor, quem sou eu e quem é o meu povo? Para nós darmos isso, Senhor, porque tudo vem de Ti. E porque vem de Ti, a Ti damos. E quando damos, Ele rompe sobre nós. Olha para o teu irmão e diga isso: quando você consagra ao Senhor, a multiplicação. O que você disse? Consagrou, multiplicou. Você está aprendendo com uma igreja. Você está vendo o que acontece aqui nessa igreja. As pessoas olham para nós e falam: mas como é que consegue fazer essas coisas? Porque tudo que passa na nossa mão, a gente consagra ao Senhor. O meu dízimo não fica aqui. O meu dízimo tem que sair daqui, porque senão ele se torna uma água parada. O meu dízimo tem que ir na mão de alguém que espiritualmente é maior que eu. O maior abençoa o menor, e o menor honra o maior. Se você não aprender a fazer isso, a sua vida não anda. É um fluxo. Quando nós olhamos para a vida dos homens da palavra de Deus, eles foram entregar os seus dízimos. Matusalém orou pelos dízimos de Abraão. E a vida de Abraão foi o quê? Uma vida rica, próspera e poderosa. Por quê? Consagrou o Senhor, entregou o Senhor a sua devida parte. Toda festa bíblica, Deus ordena o povo: traz, sobe diante do Senhor e traga. Amada, é necessário a gente compreender isso, porque as trevas roubou a mim de você. Você que fumou, lembra quantos maços de cigarro você fumava por dia? Veja quanto que você pagava, mas você não tem coragem de gastar por semana, de ofertar por semana o que você gastava por cigarro. Eu já falei isso aqui alguns meses atrás. Você que era bem gastão nos finais de semana, já fez isso um dia na igreja? Já ofertou na igreja num domingo que você ofertava o que você gastava no final de semana? Você que torrava em bebidas, você que torrava em perversões por aí, já fez isso na igreja um dia? Já consagrou isso ao Senhor? Senhor, um dia o diabo roubou de mim, agora eu entrego diante do altar. Mas para o altar é caro, porque a gente aprendeu isso pelos homens, pela frustração de algumas pessoas, contaminou a gente esqueceu de viver um princípio. Está aqui na Bíblia, irmão. Tomou a oferta do menino, deu graças. Ele mostrou para nós o seu lado homem, o seu homem, natureza da criação. Eu vou tributar ao Pai tudo que é dele. Repete comigo: antes de multiplicar, tem que consagrar. Fala para o teu irmão: não deixe de consagrar o que vier nas suas mãos. Pastor, eu pego o meu salário e eu compro cesta básica, ajudo os pobres. Isso não é consagrar, isso é obra social. Se disseram para você que isso é dízimo, te equivocaram no ensino. Isso é obra social. Dízimo é 10ª parte, irmão. E dízimo você traz na casa que você pertence. É uma escolha sua. Não é uma inventação de homens. Depois você vai para o Velho Testamento, você começa a ler. O Senhor começa a falar com eles, porque que eles estavam gastando tanto com as suas casas e esquecendo da casa do Senhor. Nós não podemos inverter os princípios. É por isso que nós estamos maculados hoje, porque a gente inverteu o princípio. A gente deixou de viver algumas coisas e tributa a Deus e ao diabo algumas coisas que nós mesmos não fazemos.
Jesus nos ensinou. A multiplicação vem depois que se consagra. E olha só, o próximo, o quarto pilar, para que você viva a provisão do Senhor, precisa primeiro ser distribuído, para depois ser multiplicado. Precisa ser consagrado e depois distribuído. Aí depois vem a multiplicação. Mesmo texto que eu li com você, olha lá, João 6,11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu. Irmãos, presta atenção, entenda o texto. Jesus tinha quantos pães nas mãos? Fala. Quantos peixes? E quantas pessoas tinha? 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Pensa na cena agora, veja comigo. Imagina que a sua mão aqui, na sua mão agora, tem 5 pãozinhos. Vamos usar o exemplo aqui, o pãozinho de água e sal. 5. E 2 peixinhos. Você pegar esses 5 pãozinhos e dividir com os irmãos que estão do seu lado aí. Dá uma olhada para o irmão, vê se ele é comilão. Dá uma olhada aí. E se você der metade de um pãozinho de água e sal, ele vai falar assim para você: só isso? É crente, né, irmão? Então Jesus pegou aqueles 5 pães e partiu. Eram 12 discípulos. Ele chamou cada um deles. 5 pães dividido no meio, 10. Peixe partido no meio, para mais 2. Então eles saíram distribuindo. A multiplicação acontecia onde? Na mesa? Não, a multiplicação acontecia na mão deles. Vou dizer de novo. A multiplicação não acontecia numa mesa, não tinha uma mesa. Só tinha 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus. Ele deu graças, partiu e disse para os outros: olha, vai lá e alimenta o povo. Eu imagino que o povo pegava os nacos e falava: tó. Pegava os nacos, tó. Eles pegavam o naco, mas o pão sobrava. Eles pegavam o naco e o pão sobrava. Irmão, pensa nisso. Me emociona cada vez que eu lembro disso. Stop. 1 minute. Vou ali buscar mais. Não. Eles iam fazendo isso aqui, entregando, irmão, de 50 em 50, de 100 em 100. Um grupo de 100 estava lá comendo. E o texto que você deu comigo é: dá para eles quanto eles querem. Porque tem crente que come mais que o outro. Tem crente que tem noção. Quando você vê lá, nossa, tem só isso, você pega um naco. Mas tem crente que vê que tem aquilo, ele pega um naco e mais um outro naco. Então teve algum que o discípulo falou: é pouco, quero mais. E o pão multiplicava na mão de quem? Dos discípulos. Aonde que vai multiplicar aquilo que você consagra? Na sua mão. E por que não multiplica? Porque não consagra. E porque você não reparte. Quando você não reparte e você não traz diante do altar, você não pode multiplicar. Porque o que você repartiu vai servir mais um monte de gente. Daqui vai para o sertão, daqui vai para o Kids, daqui vai para o Central, daqui vai para tantas outras áreas aqui da igreja. Mas quando você não parte, não multiplica. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: tudo depende de você, irmão. Viver um princípio da palavra. Amanhã, se você não recebeu ainda, vai receber amanhã. O que você tem que fazer amanhã? Senhor, obrigado, porque a providência do Senhor. Eu trabalhei, eu me dediquei, e é isso que o Senhor traz para minha casa. Mas agora, Senhor, eu escolho consagrar isso diante do Senhor, e eu vou repartir isso agora, Senhor. E se prepara para você ver milagres diários na sua casa, na sua família e nas pessoas que estão ao seu redor. Porque quando Deus dá para você, alcança você e quem está perto de você. Diga para o teu irmão: quando Deus dá para você, alcança você e quem está perto de você. O texto está lá, irmão. Tomou nas mãos, Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. Estou com fome, dá um naco aqui. Voltava o cara lá, toma. Aí gritava o outro: eu quero um peixe. Aí o cara ia lá e dava. Irmão, multiplicava na mão deles. Eu quero profetizar isso sobre essa igreja hoje. Aí fora dizem que essa igreja aqui é igreja para rico, sabia? Alguém já ouviu isso? Alguém, quando você falou que você vem na venda, falaram assim para você: você vai naquela igreja de rico? Alguém já ouviu isso? Pode falar. Isso, nós somos mesmo.
somos abastados da palavra, nós somos abastados por Jesus, Jesus nos ama. E eu vou dizer, irmão, aonde você botar as suas mãos, o Senhor abençoará e prosperará de uma forma soberana, poderosa e abundante, porque isso é Bíblia. É Bíblia. Não tem jeito. Deus não te fez um miserável, Deus não te fez um incapaz, Deus te fez um homem, uma mulher dotada de sabedoria, de qualidades. Pelo menos 400 habilidades você tem. Para quê? Para que você seja próspero, fecundo e bem sucedido. Ele disse que se você buscar de todo o seu coração, aonde você pôr as mãos, abençoado será. É promessa. Aonde você põe as mãos, abençoado é. Nós vivemos um milagre maravilhoso, irmãos. Nós há 2 anos saímos do centro para vir para cá e falamos, meu Deus, nós vamos entregar o centro. Mantemos o centro, alugamos aqui, aí mais um prédio e fizemos uma reforma linda para o nosso Kids. E eu vou falar uma coisa bem baixinho, já estamos vendo outro. Porque a igreja não pode parar, a igreja não para, a obra não para, o reino se movimenta, e o Deus, o que eu sirvo, que você serve, o Pai que nós temos, é provedor de todas as coisas. O próximo passo nosso é trazer o centro para cá. A gente quer o prédio aqui pertinho de nós. A gente já está olhando, quem que Deus vai arrancar para abençoar os crentes, amém, irmão? E isso vem da onde, irmão? Vem do repartir. 2 coisas eu tenho contra o meu povo: primeiro que me abandonaram, depois criaram para si cisternas rotas para juntar a água da chuva, e abandonaram a mim, que sou a fonte das águas vivas. É isso que o Senhor disse para o povo. Tenho 2 coisas contra eles: me abandonaram, duvidaram, esqueceram de mim, depois usaram a força do seu braço, começaram a cavar cisternas, achando que eles eram senhores de si próprio. Quando você não reparte, você se torna senhor de você mesmo. Amém? Próximo. Aleluia, pastor, muda logo porque isso aqui está doendo. 5º, se você deseja desfrutar da provisão em Jesus, fique atento com as distrações. Repete comigo, fica atento com a distração. Olha para mim, que está me vendo bonito, redondo. Olha para mim. Se tem uma coisa que nós somos, é distraído. Somos. E o diabo sabe disso. E se tem uma coisa que ele não é distraído. Ele levanta trincheiras para cima de mim, para cima de você. Se a gente vencer ele hoje, amanhã ele não desiste. Amanhã ele tenta de novo. Se amanhã você vencer ele de novo, no dia seguinte ele vai arrumar um meio de novo de atazanar você. É o papel dele. E nós, destruir a ele. Mas quando a gente não consegue por um meio, a gente se acha acometido, muitas vezes, limitado, algumas vezes a gente desanima com facilidade. Isso tem uma coisa que a gente esquece, é do lugar da onde Deus nos tirou. A gente não pode se distrair. O texto que você vai ler comigo é tão simples, mas nos faz lembrar disso. Olha só o que diz no versículo 12. Depois que todos receberam o suficiente, fala comigo, recebeu o suficiente. Fala, depois que eu sou abençoado. Olha para mim agora, não está no texto. Depois que você é abençoado, o que a gente faz? Relaxa. É ou não é? Você está na luta, você está na prova, você está catando um capeta para o chifre, e você venceu ele, você botou ele debaixo do seu pé. Venci, vencedor, poderoso, triunfante. O que a gente tende a fazer? Relaxar. Aí já falta 1 culto, 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos, 5 cultos, 6 cultos, 7 cultos, 8 cultos. Começa a faltar. Aí já não ora, já não jejua, não se consagra. Aí tem que esperar a igreja fazer campanha de jejum. Nossa, pastor, não faz jejum. Ei, você que tem que saber o que você tem que fazer. Você não pode viver no meu jejum, você tem que viver no jejum da sua vida. Você sabe as pelejas que você tem, a carnalidade que te domina. Eu sei as minhas. Então eu tenho as minhas limitações, eu aplico os meus. Quando tem um alvo para a igreja, você não pode viver no seu jejum pessoal, no jejum da igreja. Você tem que lidar com isso. A gente tende a relaxar. O texto é claro. Depois que o Senhor nos dá o suficiente para comer, Ele disse para os discípulos o quê? Ajunta os pedaços que sobraram, porque bênção não se desperdiça. Olha para o teu irmão e diga isso para ele: bênção não se desperdiça. Eu imagino que alguém comeu, e quando a gente vê comida, a gente quer comer mais. Aí teve um que já começou assim, não estou com fome, largou do lado.
Aí o outro falou assim, esse peixe aqui, não sei, esse peixe aqui não está legal. É o mesmo peixe, mas esse aqui não está legal. Deixou do lado. O que Jesus disse? Ei, depois que todos eles agora acabaram de comer, estão fartos, pega os pedaços que sobraram, e está em negrito no finalzinho, que nada seja desperdiçado. Vigia, irmão. Vigia nas negligências, porque tem gente que não acessa provisão de Deus, porque é displicente algumas coisas. Não se deixa para amanhã o que se tem que fazer hoje. Então fique muito atento, seja fiel, seja firme, seja constante, sempre abundante no Senhor, e não desperdiça, não negligencie o que Ele deu. Em outras palavras não gaste com aquilo que não é preciso. Fala para esse irmão aí, fala para ele, para de gastar com aquilo que não é preciso. Eu vou comprar uma calça. Que cor que você quer? Azul. Mas foi na loja, viu a verdinha. A verdinha é linda. Mas essa aqui, nossa, essa aqui é um outro tom de verde, é verde exército. Eu também quero. Essa aqui então que é cinza, é grafite. Eu quero essa grafite também. Aí sai de lá com aquela sacolona. Sabe o que é isso? Espírito do consumismo. Satanás está aí dentro. Está comprando o que não precisa. Aí está lá mofando, está empilhado as coisas lá. Vai no mercado, vê lá, promoção, pega tudo. Aí não vê a data de validade, porque tem muita coisa que é promoção, porque está para vencer. Aí vai pegar o extrato de tomate, nossa, mas foi 3 meses que venceu. Mas comprou desesperado, consumismo, gastando desesperadamente, com coisa que não precisa. Fala para o teu irmão, para de gastar com o que não precisa, irmão. Fala para ele, para de ser distraído. E por último, a gente encerra aqui e fala aleluia. Se você deseja, agora não é mais desfrutar. Agora, se você deseja viver as instruções de Jesus, sua provisão será transbordante. Se você viver o que você viu nos versículos anteriores, a transbordar do Pai vem. Está na Bíblia, o texto está lá, você leu comigo. Versículo, eu não coloquei o versículo, né? Eu pulei o versículo. Mas por favor, coloca para mim o versículo, entra lá em João 6, coloca o versículo 12 para mim, por favor. Sai da tela e coloca para mim depois para a gente ler aqui, para falar que não estou falando heresia, né? Mas eu não coloquei só aí, na minha pregação que tem, volta lá. Lá no início que eu li, tem o versículo. Versículo 12 e 14, aqui achei. Depois de todos receberem o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos, com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Então entenda, entregou nas mãos de Jesus o que estava ali. Colocou tudo em ordem, consagrou o Senhor, repartiu aquilo que foi consagrado, fechou o campo das distrações. Agora a multiplicação veio. Aquilo que era 5 pães e 2 peixinhos se transformou numa multidão alimentada, e sobraram para eles levar para casa 12 cestos cheios. Uma transformação, um milagre, a abundância, a provisão do Pai veio sobre a vida daquele povo, quando se sujeitaram e se submeteram. Quer viver o melhor do Pai? Quer viver milagres constantes na sua vida? Se sujeite às instruções e você verá o extraordinário acontecer. E eu termino mostrando para você o versículo de Joel, capítulo 2, versículo 24, que diz assim: as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Essa é uma promessa de uma grande multiplicação que o Pai tem para mim e para você. Ele repreenderia a ação do cortador, migrador, devorador e destruidor, e o povo dele viveria o melhor. Eu profetizo sobre esta casa, que você viva isso todos os dias, que o Senhor faça com que os seus celeiros sejam cheios de trigo, que nunca lhe falte alimento, os tonéis transbordem de vinho, de muita alegria, e que Ele traga sobre você azeite, uma unção fresca todos os dias, e você viva o melhor que
que o Pai tem para você, em nome de Jesus. Semana que vem, encerrando essa série de ministrações, a gente vai aprender sobre a ressurreição de Lázaro, mais um milagre extraordinário. Você pode ficar em pé para a gente orar? Repete comigo: eu creio que o Senhor é a minha fonte de provisão. O que Ele é? Então você vai botar a mão no seu peito aqui. Essa oração ela é pessoal. Eu não tenho como falar de outra forma aqui, que não seja assim. Essa oração ela tem que ser sincera, principalmente você que tem dificuldade em soltar. A gente às vezes carrega uma marca da nossa história. Talvez você foi roubado, talvez você foi enganado, trapaceado. E por causa disso você gerou uma muralha de proteção à sua volta, achando que todos são iguais àqueles que te feriram. Então aquilo que é seu, você não tem capacidade, coragem de dar. A pastora Márcia falava no início do culto que muitas vezes a gente cria deuses, e algumas coisas são os bens. É o meu carro, é o meu celular, é o meu salário, as minhas coisas. Você não tem a facilidade de emprestar, de compartilhar, e com isso você também tem dificuldade de dar. A Bíblia diz, é o versículo que meu filho mais fala: pai, melhor coisa é dar do que receber. A gente precisa entender isso, que melhor coisa é dar. Por que dar? Porque você está ligado a uma fonte. Se você quer que o Senhor é a sua fonte de provisão, não permita que isso fique estocado, mas que você solte, que você dê, que você abençoe. Se você tem dificuldade para lidar com suas finanças, nas suas ofertas e nos seus dízimos, sai daqui hoje meditando nisso, entendendo que um princípio, se for quebrado, lá na frente, esse princípio quebra a gente. Porque tem muita gente hoje que vive problemas financeiros por causa do problema de viver o princípio. Quando a gente quebra ele, mais adiante, ele vai quebrar a gente. Quando a gente não educa filho, a gente não está do lado do filho, a gente não está trilhando os princípios dos filhos, lá na frente a gente vai colher aquilo da negligência nossa. Por que Eva e a Márcia? Vamos lá para o culto de jovens e adolescentes todo sábado. Poderia estar em casa descansando. Os meus já cresceram. Os meus eu já gastei o tempo que eu precisava para inculcar na cabeça deles o princípio da palavra, para eles não negarem ao Senhor. Mas tem lá uma turma de 12 anos para cima, que eles precisam de referência, eles precisam de destino. A gente está lá, gastando um tempo nos seus filhos que talvez você não gaste. Então a gente precisa viver princípios, para que lá na frente esse princípio não quebre a gente. Então não fala que você criou um filho na igreja, se você só traz ele de domingo. Trazer filho na igreja não é criar ele na igreja, porque a igreja não é esse ambiente aqui. A igreja é lá em casa. Aquilo que a gente vive lá, manifesta cá. Os filhos não são anjos aqui, os filhos são aqui, o que a gente planta em casa. A gente precisa carregar os princípios. Não adianta nada a gente querer, Deus me abençoa, se aquilo que Ele nos ensina a dar, a gente não dá. Se aquilo que Ele nos ensina a confiar, a gente não confia. Se aquilo que Ele ensina a gente a perseverar, a gente não persevera. Se aquilo que Ele ensina a gente a se santificar, a gente não se santifica. Como é que nós vamos alcançar coisas dele, se a gente não faz para Ele o que Ele deseja? Esse texto é tão simples, a gente já leu ele diversas vezes, você deve ter ouvido milhares de pregações, mas amado, não tem como viver provisão sem entregar tudo na mão dele. Então essa oração tem que ser sua. Você tem que olhar para dentro de você, o que você quer que Ele corrija. Todos os dias a gente tem que olhar para dentro de nós, e hoje é uma oportunidade de dizer para Ele: Jesus, eu quero acessar providência e provisão, quero viver milagres extraordinários, mas não me permita, Senhor, reter nada que não seja meu. Aquilo que é do reino é do reino, aquilo que é meu é meu. Amém? Bota a mão no peito aí. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por nos fazer refletir em princípios da Tua palavra. Obrigado, Senhor, nos fazer lembrado de que aquilo, Pai, que o Senhor consagra é multiplicado.
E aquilo que é consagrado, Senhor, e repartido, gera uma fonte inesgotável. Senhor, não só com os nossos recursos, não só com as nossas finanças, mas com a nossa vida, com os nossos pensamentos, com o nosso falar, com aquilo que escolhemos em ouvir. Que a nossa vida, Pai, seja assim, seja consagrada ao Senhor. Que tudo, Pai, que o Senhor tem feito em nós, por nós, através de nós, seja repartido. Senhor, que a gente não saia daqui hoje, deste culto, e isso acabe aqui, mas que, Senhor, a gente possa transferir conhecimento, graça, amor, misericórdia e compaixão das pessoas que estão ao nosso redor. Que as pessoas sejam alcançadas, que Cristo seja visto em nós. Ajuda-nos, ó Pai, a ajustar a nossa vida, a colocar tudo no centro da Tua vontade. Que nada, Senhor, viva e caminhe segundo os nossos pensamentos, segundo, Pai, os nossos dogmas, que muitas vezes recebemos dos nossos antepassados, até mesmo de forma equivocada. Senhor, tira de nós o senso crítico, tira de nós, ó Pai, o sentimento da dúvida, do medo, os questionamentos, ó Pai, gera em nós a confiança genuína, a perseverança no Senhor. Faz de nós, ó Senhor, agentes que multiplicam, faz de nós homens e mulheres que contemplam milagres do Senhor todos os dias. Nós não queremos viver no campo da incredulidade como estavam aqueles discípulos. O que é 5 pães e 2 peixes para tanta gente, Senhor? O pouco nas mãos do Senhor é o muito para multiplicar. Senhor, é assim que nós queremos viver. Queremos viver o extraordinário que vem de Ti. Eu abençoo esta casa, eu abençoo este povo, eu abençoo esses homens, mulheres, eu abençoo esses maridos, eu abençoo essas esposas, eu abençoo esses jovens, eu abençoo os adolescentes, eu abençoo homens de negócios, eu abençoo homens e mulheres de influência, que sejam, Senhor, agentes que transformam os ambientes aonde eles estão, e que os princípios da Tua palavra, e sejam em tudo, e seja na sua vida, e seja no seu trabalho, e seja nos seus negócios, e que eles avancem, multipliquem a 30, a 60 e a 100 por 1. Oro, Senhor, abençoando e profetizando que a fonte inesgotável de provisão, que é o Senhor, está disponível a todos nós. É assim que cremos, assim que oramos, e por isso celebramos, e por isso engrandecemos o nome do Senhor, adorando ao Senhor.